Atenção, emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, gente. Hoje estamos começando a falar comunidade aí, trazendo um entrevistado que vai falar conosco referente ao câncer de pulmão. Eu e o Adão Alípio. Boa noite, Adão Alípio. Boa noite. Como é que o senhor está? O senhor está bem? Tudo bem a semana? Os amigos. O senhor está preparado para conversar com o doutor Ayrton? É um prazer, doutor Ayrton, recebê-lo. Muito bem. O doutor, nós estamos trazendo então aqui para conversar com a gente sobre a questão do problemas de pulmão, câncer de pulmão, o doutor Ayrton Schneider, que é o cirurgião torácico da UBRA, é isso, doutor? Boa noite. Boa noite, eu sou cirurgião torácico, sou professor da Universidade Luterana e trabalho no Hospital Universitário da UBRA, Sistema de Saúde Mãe de Deus. Doutor Ayrton, uma pergunta que sempre as pessoas tremem, né? O que é o câncer de pulmão? O câncer é um crescimento desordenado da célula. E quando é o câncer de pulmão, por uma agressão como, por exemplo, o tabaco, o tabagismo, essa célula passa a crescer de forma desordenada, criando um tumor. Isso nós chamamos de câncer de pulmão. Doutor, mas existe uma história que todos nós temos o câncer incubado dentro de nós. Isso não é... Isso é uma teoria que nunca foi provada, que se a gente pudesse fazer um genoma humano, poderia dizer que o doutor tal, o seu paciente tal, pode ter, se fumar, mais chance de ter câncer de pulmão. Isso é uma teoria, mas ainda não está provado. Por enquanto, é melhor ficar longe do tabagismo, já que a gente não sabe se tem ou não o gene para ter câncer de pulmão. Tá certo. Doutor, nos responda uma coisa, que é uma questão que eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores gostariam de saber. Quais os tipos de câncer de pulmão que existem? Bom, nós temos tumores benignos, que não são câncer de pulmão, que eventualmente tem que ser operado. Mas que nascem no pulmão. E aí a gente não pode dizer que está relacionado ao tabaco, porque nasce ao acaso. Mas tem tumores malignos, que é o câncer de pulmão. Os tumores malignos a gente divide basicamente em tumores de pequenas células e de grandes células. Por que isso? Porque os tumores de pequenas células acontecem de uma forma muito rápida e normalmente o cirurgião não está envolvido nesse processo. É um tratamento quimioterápico, então é com remédio e eventualmente com radioterapia. E os outros tumores, os tumores não de pequenas células, que incluem o carcinoma epidermoide, o adenocarcinoma e outros mais raros, são os tumores que normalmente acontecem nas pessoas que fumam. Então são os tumores de não pequenas células. Muito bem. Doutor, quais seriam as causas e os sintomas que pode ocorrer? Essa é uma pergunta eu acho muito interessante. As causas a gente mais ou menos já determinou que o tabagismo está envolvido em 99,9% das vezes. A gente, se disser que é 4 ou 5%, não é politicamente correto. O fato é que, na prática médica, a grande maioria dos pacientes que têm câncer de pulmão fumam. Ou fumavam, ou fumaram, ou tiveram exposição ao tabaco porque alguém da família fuma. Quais são os sintomas? Isso é uma pergunta muito importante. O paciente que tem exposição ao tabaco, que fuma, ele tem uma tosse normal. Quando essa tosse mudar o seu tipo, mudar o caráter da tosse, isso é um sinal alarmante. Ele tem que procurar um sistema de saúde e fazer um raio-x de tórax. Outros sintomas que podem acontecer, por exemplo, ele escarrar sangue.
Ah, mas é um pouquinho, é uma veia na garganta. Não, não. O paciente que fuma, que escarra sangue, tem que ser investigado para procurar um câncer de pulmão. Dor que não melhora com tratamento, pneumonia, uma atrás da outra, sempre no mesmo lugar. Enfim, esses tipos de sintomas, tosse, mudou o tipo, escarrou sangue, tem uma dor que não melhora, não melhora, não melhora, e fez uma pneumonia, e essa pneumonia não ficou bem curada, não limpou bem no raio-x, esses 4 sintomas são os principais em relação ao câncer de pulmão. Esse paciente tem que fazer uma tomografia computadorizada ou uma consulta médica especializada ou repetir o raio-x, porque ele tem que ter o diagnóstico preciso. Se deixar passar, e a personalidade do fumante às vezes ajuda a deixar passar, ele talvez tenha a sua chance de cura perdida. Doutor, existem alguns casos que as pessoas começam a emagrecer. Não é o caso desse câncer? Quando o paciente emagrece, provavelmente ele já tem metástase, ele já tem uma disseminação. Esse é um paciente que normalmente a gente faz o diagnóstico e ele é encaminhado a químio ou radioterapia, vai depender do tipo de tumor. Mas o emagrecimento, no caso do câncer de pulmão, é um sintoma tardio. A gente, quando conversa com o paciente que consultou porque emagreceu, ele vai contar que ou ele teve uma pneumonia que não ficou bem esclarecida, ou ele tem uma dor que não melhorou, ou ele tem uma mudança do tipo da tosse, ou ele escarrou sangue, alguma coisa ele teve provavelmente há 3 a 4 meses antes de começar a emagrecer. Pois é, e, inclusive até uma pergunta que não quer calar. O cigarro, realmente a gente sabe que o cigarro ele é um dos grandes causadores do câncer de pulmão. E o cigarro com o álcool, qual é a reação? Eu acho que agrava muito mais a situação. No caso do câncer de pulmão, não existe relação com o alcoolismo. Mas, aproveitando que a gente está falando de câncer em tórax, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por causa do tabagismo, do alcoolismo e da exposição ao chimarrão, mais a predisposição genética, uma incidência muito grande de um outro câncer, que é o câncer do esôfago. E esse câncer de esôfago também é responsável por muitas mortes no nosso meio. Esse é um câncer relacionado com o alcoolismo. Quando o paciente tem, por exemplo, uma dificuldade para engolir e que não fica resolvido isso com alguma medicação, ele tem que ser, se ele fuma, bebe e usa chimarrão, ele tem que ter uma endoscopia como parte da investigação dessa dificuldade para engolir. Então, na realidade, então, o chimarrão, então, ele é um vilão também no meio do... Eu não diria que ele sozinho produziria câncer de esôfago, mas ele associado com alcoolismo e com tabagismo está envolvido no aumento da incidência do câncer de esôfago. Isso, na realidade, então, só um esclarecimento é quando a água é muito quente, na realidade. Porque tem gente que toma chimarrão com água pelando. Se não tiver água pelando, ele não está satisfeito. Bom, mas se fosse assim, os britânicos que tomam chá quente todos os dias às 5 da tarde iam ter câncer de esôfago, que eles não têm. Também, né? Então, isso tem muito mais a ver com a predisposição genética que a gente tem. Então, no nosso meio, e é importante dizer que no nosso meio, o tabagismo, o alcoolismo, a exposição ao chimarrão tem a ver com câncer de esôfago. Esses pacientes têm que estar atentos. Se tiver dificuldade para engolir, tem que fazer uma endoscopia. Doutor, você estava falando, nós estávamos conversando há pouco aí, referente a um projeto sobre a questão de tratamento de câncer de pulmão. A gente gostaria de saber um pouquinho mais e passar ao nosso telespectador essa informação que nós achamos bem rica e bem interessante. O senhor poderia falar para a gente um pouquinho sobre essa situação? Claro, esse é um projeto de pesquisa que nós fizemos no ano passado, baseado numa ideia do Canadá,
para diagnosticar casos de câncer em fase inicial, porque é aí que a gente consegue curar os pacientes. Só que o câncer em fase inicial não produz sintoma. Então a gente abriu uma hotline através de um aplicativo para que todas as unidades básicas de saúde pudessem fazer consultoria de um paciente que vai consultar por qualquer razão e tem no seu raio-x uma alteração. Baseado nisso, a gente abria uma consulta extra e esse paciente consultava na mesma semana. E a gente fez, lá no serviço de cirurgia torácica do Hospital Universitário, um método de investigação rápida, ou seja, o paciente consulta hoje, faz endoscopia respiratória amanhã, faz um exame de soprar para ver a sua qualidade pulmonar, um teste de caminhada para ver o seu coração e uma tomografia computadorizada, e tudo fica pronto em até 7 dias. E aí a gente conseguiu, em um ano, mudar uma história de operar 13% daquele que a gente via para 43% daquele que a gente viu no ano passado. Então, fazendo isso, a gente atualmente em Canoas não tem fila de espera para câncer de pulmão. E o que a gente está propondo agora para os gestores do município e do estado, que se for do interesse e houver essa possibilidade, abrir isso para outros municípios, que fora Canoas, para que a gente possa também oferecer esse tipo de tratamento para fora do município de Canoas. Ok. Realmente é bem interessante esse assunto. Na realidade, se possível, a gente gostaria de levar, né, Adão, mais adiante esse assunto com o senhor, que naturalmente o senhor tem muito mais coisas para nos falar sobre essa inovação, que tudo que é inovação, mas nós vamos primeiro tomar um cafezinho, depois a gente volta para conversar mais, ok? Essa é a RCT, Rede Comunidade e Televisão, um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial, telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT, seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre os jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscar, eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. X. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí pum! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Edible. Look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito pra você. Aqui você se vê na TV. Estamos apresentando o programa Fala Comunidade com o Dr. Ayrton Schneider.
Doutor Ayrton, como é feito o diagnóstico e o tratamento? Bom, o câncer do pulmão, ele tem que ter imagem para fazer o diagnóstico. Então, a gente pode fazer com um raio-x para iniciar o processo, mas o exame fundamental para nós é a tomografia computadorizada. Ela vai mostrar quanto que o tumor cresceu, se tem ou não ínguas ou metástase nessa parte chamada de mediastino, e ela vai mostrar também se existe lesões em outros órgãos abdominais. A tomografia computadorizada de tórax, bem feitinha, é um rico de um exame para o câncer de pulmão. E de preferência a gente opera o câncer de pulmão. Quando é que a gente opera? Quando não tem metástase em nenhum lugar à distância, não tem no cérebro, não tem na suprarrenal, não tem no osso. Quando essas ínguas que separam um pulmão do outro são normais, não tem metástase ali, e que o paciente tolere fazer a retirada daquela parte do pulmão e não fique com muita falta de ar, porque quando a gente tira a parte do pulmão que tem câncer, eventualmente aquela parte está sendo usada para troca gasosa. Então o paciente, na nossa cirurgia, ele entra mais ou menos e sai sempre um pouquinho pior porque perdeu uma parte do pulmão. Claro, existem casos que isso é menor, maior, porque o paciente daqui a pouco usa pouco aquela parte do pulmão, a gente pode medir isso, mas basicamente é mais ou menos isso. A gente opera aqueles que podem suportar a cirurgia e que não tenham metástase em nenhum outro lugar. Doutor Ayrton, uma outra questão também que eu gostaria de perguntar, como é que surge o sarcoma de pulmão? Bom, o sarcoma de pulmão primário do pulmão é um tumor muito raro. Normalmente o sarcoma ele é originado de um outro lugar, por exemplo, osso ou até órgãos genitais, e aí uma célula oriunda desse tumor vai ser filtrado pelo pulmão, e ali nós chamamos de metástase pulmonar. Essas metástases, elas normalmente são tratadas com quimioterapia, e o cirurgião só vai operar essas metástases quando elas são em número muito pequeno, ou é importante que o local já esteja livre da doença já há algum tempo, que foi feito quimioterapia e ainda sobrou algumas lesões. Enfim, o cirurgião não é a pessoa mais importante nesta hora do sarcoma metastático. Mas existem, principalmente em crianças com sarcomas de metastático em pulmão, a gente acaba operando 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco as crianças ficam livres da doença. Mas não é assim, como é o câncer de pulmão, a primeira opção para a cirurgia. E existe alguma evolução nessa questão da questão do tratamento do sarcoma de pulmão? Bom, existem coisas novas, né? O que está se estudando agora é usar maior dose de quimioterapia através da artéria que leva sangue para o pulmão, a artéria pulmonar. Então, a gente pega a quimioterapia, que não poderia ser dada naquela dose porque mataria o próprio doente, e só perfunde no pulmão. Isso está sendo estudado, principalmente no Canadá, e eles têm até agora publicados resultados muito bons, pelo menos em animais, né, não em gente. Até o Canadá não está fazendo ainda em gente, mas isso é um tratamento promissor. Isso nos próximos anos vai ter disponível, porque a gente pode aumentar a quantidade de quimioterapia só naquela região. Isso pode mudar a história natural do tratamento do sarcoma de pulmão. Seria então uma quimioterapia mais localizada e menos prejudicial à saúde do paciente, é isso? Porque a quimioterapia, por exemplo, a adramicina, que é uma droga que se usa bastante para sarcomas, ela dá um problema cardíaco. Então, se a gente pudesse dar maior dosagem de quimioterapia, preservando o coração e só passando pelo pulmão, é possível que o sarcoma ficasse bom até sem a cirurgia. Realmente é bem interessante essa questão desse tratamento, né? Bem evolutivo, né? Mas isso na realidade está recém em pesquisas, ou já existe já alguém que já tenha feito esse tratamento e tenha funcionado certo? Não, nos Estados Unidos tem 2 centros que já fazem isso em pessoas, né, em seres humanos, e
na Europa já tem também pelo menos um lugar com certeza que está fazendo já um estudo. Agora, com a globalização, isso deixou de ser um espaço muito grande. Então, no momento que eles publicam e o resultado foi bom, na outra semana a gente está habilitado a fazer aqui. Perfeito. Essa pergunta vem em questão de um telespectador que nos mandou essa questão, né? Que eu acredito que já está respondido pelo menos alguma questão dessa pergunta, é isso, né, doutor Adão Alípio? O doutor Ayrton, o que seria uma infecção pulmonar? Bom, a infecção pulmonar é uma pneumonia. Normalmente a gente convive com bactérias. A imunidade da gente vai dando conta do recado até a gente perder para a bactéria. E se isso acontece no pulmão, a gente tem uma pneumonia, que existem vários tipos. Aquela que a gente adquire na comunidade, aquela da criança até os 4 anos, que é um tipo de germe, aquela do paciente que está hospitalizado, que é um outro tipo de germe, aquele paciente que tem imunodeficiência ou está fazendo quimioterapia ou usa corticoide, que é um germe oportunista. Enfim, é uma bactéria, um vírus ou um fungo, algum tipo de exógeno, né, de agente que causa uma pneumonia. E normalmente isso é tratamento clínico, se trata com remédio. Se faz um raio-x para diagnosticar, a gente pode fazer uma endoscopia, eventualmente para colher material, para fazer uma cultura do germe que está tratando a pneumonia e normalmente com remédio e fica bom. Na realidade, doutor, essa questão uma das coisas que estão mais matando também é em função da pneumonia, né? Pneumonia, tem muita gente que se ouve que morreu em função da pneumonia, principalmente nesse período. E qual é a recomendação que o senhor dá para as pessoas que têm esse problema de pulmão, já constatado um câncer de pulmão? Qual é a prevenção, na realidade, que essas pessoas podem ter para evitar que se agrave mais o problema deles? Bom, agora é a época da vacina, né? Então, a vacina contra a gripe, para determinadas parcelas da população, ela pode prevenir a evolução de uma gripe normal para uma pneumonia. Por exemplo, gestantes, crianças, quem usa quimioterapia ou corticoide, pessoas de mais idade, que trabalham com pacientes doentes. Esses pacientes, a Secretaria Municipal e Estadual está disponibilizando a vacina e acho que é uma boa forma de evitar que a gripe evolua para uma pneumonia. Ok. Doutor Ayrton, agradecemos a sua agradável companhia e fica mais uma vez, não é, Adão, reforçado, né? Exato. Um convite para mais daqui uns dias mais a gente poder contar. A gente sabe que o senhor é uma pessoa extremamente ocupada, mas de repente a gente combina aí para estarmos na sua agenda. Eu agradeço a oportunidade e coloco o serviço de cirurgia torácica do Hospital Universitário à disposição de vocês. Muito obrigado. Adão Alípio. Muito obrigado. O Fala Comunidade estará na próxima quinta-feira. Uma boa noite a todos. Boa noite, até a próxima quinta-feira.